Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. Hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu vou estar falando um pouquinho sobre mim. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, onde eu sonho ir. Um pouquinho sobre mim mesmo, sobre minha experiência de vida e sobre algumas coisas, né, que a gente passa e a gente anda lutando aí no dia a dia. Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, gente, eu sou a Aline, tenho 35 anos, sou casada, mãe de 2 filhos, 2 rapazes, o Adrian e o Arthur. O Adrian tem 20 anos e o Arthur tem 16. São os meus homens, meus rapazes. Sou casada com o Adão. Então somos 4 pessoas, 4 integrantes da família 4A. Mas hoje o foco é a Aline. Vou focar hoje em mim. Depois eu conto um pouquinho sobre os outros, se eles mesmos quiserem vir contar, eles mesmos bem contam, né? Mas então, vamos continuar, né? A gente mora aqui no norte de Minas Gerais, perto do município de Engenheiro Navarro, gente. É o município nosso, o mais próximo da gente é ele. E é um município muito legal, que a gente gosta, né? Muito. Uma cidadezinha pequena, mas muito acolhedora. Gente, eu casei muito nova, casei cedo. Casei com 15 anos de idade, tive o Adrian. Então, assim, casei muito cedo. Mas não me arrependo, sabe, gente? Não me arrependo porque, assim, eu casei, mas não fiquei impedida de fazer as coisas, né? Porque tem mulher que casa e fica impedida de fazer as coisas, de realizar os sonhos, né? E tudo mais. E eu não, sabe, assim, não vou dizer que meu casamento é um mar de rosas, porque eu estarei mentindo. Porque não é, gente, que a Aline não é fácil de lidar, não. A Aline é uma pessoa terrível. E Adão também, né? Assim, temos os nossos defeitos, mas temos as nossas qualidades também. Bom, gente, casei muito cedo, né, igual eu falei pra vocês. Não me arrependo porque eu pude fazer o que eu queria fazer, sabe? Eu fiz muitos cursos, graças a Deus, fiz bastante cursos. Eu fiz minha faculdade, que era um sonho meu de fazer também. Eu, graças a Deus, concluí minha faculdade. Sou formada em pedagogia. Não exerço na área, não trabalho na área, né, gente? Porque ainda não tive oportunidade. A verdade é essa. Mas, assim, eu trabalho em Navarro, eu sou efetiva lá no município. Só que, assim, eu tô afastada por problemas de saúde, problemas de depressão, ansiedade e síndrome do pânico, gente. É um assunto, assim, delicado da gente tratar, porque... Como é que eu posso dizer? É a primeira vez que eu venho falar disso aqui, né, eu acho. Acho que eu nunca falei. Não, já citei alguma coisinha ou outra, mas não falei totalmente do que eu sinto, do que eu passo, do que eu senti, entendeu? Assim, então, estou afastada do serviço por enquanto. Não sei, não tem previsão de quando que eu volto a trabalhar. Eu espero que não demore, né, porque a gente tem vontade de voltar e tudo, mas tem alguns impedimentos, enfim. É meio complicado, gente. É complicado lidar com essa área, né? Porque eu falo assim que quem tem ansiedade e depressão realmente sabe o que é, né? Porque já sentiu na pele, sabe como é que é, o que a gente passa, né? Quem já passou por isso ou tá passando por isso, sabe, vai me entender e vai saber o que eu tô tentando falar pra vocês. Porque eu não sei nem explicar pra vocês, às vezes, os medos que a gente tem, as preocupações que vem na cabeça da gente. Gente, os pensamentos, aqueles pensamentos intrusivos que te deixa pra baixo, sabe? Enfim, a gente vive um dia de cada vez, mas tentando estar melhor no dia seguinte, tentando seguir em frente, tentando... tá alegre. Eu não trago aqui pra vocês um vídeo de eu reclamando. Muito difícil, gente, eu reclamar de alguma coisa. Mas eu tenho muitos problemas de saúde, né, que é a depressão, a ansiedade e o síndrome do pânico, que me impossibilita de algumas coisas, né? Eu venho pra cá sempre sorrindo pra vocês, porque eu preferi ser assim, sabe? Eu preferi mostrar essa parte da minha vida. Eu preferi não trazer as coisas ruins pra cá. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre, porque
São coisas que eu passo, que eu sinto, que eu vejo que algumas pessoas passam e sentem também, e às vezes a pessoa fica ali retida de falar. E eu, gente, eu segurava muito, sabe? Eu não falava de jeito nenhum. Eu ia aprendendo, eu ia guardando, até que chegou um momento que eu não aguentei mais. E quando eu não aguentei mais, já foi tarde, né? Aí eu já tava... Aí eu já fui diagnosticada com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, né? Já foi tarde. Às vezes, se eu tivesse falado antes, se eu tivesse me abrido antes, teria sido melhor. Tô olhando aqui, porque eu tô aqui fora agora sozinha para poder conversar com vocês e dizer, gente, que às vezes a gente sofre muito, a gente tá triste, tá pra baixo, tá deprimido, gente. Porque às vezes... não é fácil, sabe? Você lidar com todos os seus problemas e guardar aquilo só pra você. Todas aquelas frustrações, todas as decepções, tudo o que te falaram, que te jogaram na cara, que te disseram, que deixaram no ar, né, gente? Um abandono. Porque eu sinto abandonada. Eu sinto, gente, eu me sinto abandonada. Por quê que eu me sinto abandonada? É um momento delicado, sabe? É uma questão muito delicada, muito difícil da gente falar, porque envolve outras pessoas, né? Mas é a minha vida, então eu acho que chegou o momento de eu falar. Meu pai, meu pai e minha mãe biológica, eles me tiveram cedo. Gente, nossa, o sol tá quente. Deixa eu ir pra ali. Sol muito quente batendo ali, gente. Minha mãe e meu pai, eles me tiveram cedo. Meu pai já era mais velho um pouco, mas a minha mãe era bem nova. E assim, eu acho que as experiências de vida dela não foi boa, sabe? Pra mim não foi, gente. Eu me senti abandonada pra minha mãe quando eles se separaram, né? Os meus pais se separaram após uma traição. Minha mãe traiu meu pai. E quando isso aconteceu, eu era muito novinha, gente. Eu não lembro quantos anos que eu tinha, mas era por volta dos 5, 6 anos. Eu era bem novinha. E eu sou a mais velha de 4 irmãos. Né? Hoje, do primeiro casamento do meu pai, somos 4 irmãos. E tem meus irmãos. Eu tenho meus irmãos do coração e tem Ludmila, que é filha do segundo casamento do meu pai também. Sou eu, Rafa, Dan, Jonin e Ludmila, filhos biológicos, né? E tem Ná, Del e Mila, que são os meus irmãos do coração, né? Que são filhos da minha madrasta. Minha madrasta, gente, que eu considero como mãe. Então, assim, quando eles se separaram, eu era muito novinha. Então, assim, eu lembro de pouca coisa, mas eu não sei, assim, se foi porque eu convivi mais com a família do meu pai, eu tive pouca convivência com a família da minha mãe, pouca mesmo, porque depois que eles se separaram, foi praticamente nenhuma, gente, praticamente nenhuma convivência com a família da minha mãe. Eu convivi muito com a família do meu pai, com a família da minha mãe, não. E assim, quando eles se separaram, que veio, né, separação e tudo, o juiz determinou que 2 irmãos, os 2 mais velhos, ficariam com meu pai e os 2 mais novos ficariam com minha mãe. Então foi assim, dividiram os filhos, né? Eu acho assim que é complicado você lidar com isso. Porque eu me senti muito abandonada, gente. Porque a partir desse momento a gente perdeu todo o vínculo e todo o contato que a gente tinha com a minha mãe. Tudo, gente. Foi cortado ali. Então, assim, um pouco do que eu sinto hoje reflete nisso, sabe? Tem reflexão nisso, sim. Conversando com o psicólogo, já entendi isso, sabe? Porém, ainda me magoa, me machuca muito. Muito mesmo. Então, assim, depois da separação, foi cada um para o seu lado.
Foi meu pai com os 2 filhos mais velhos para um lado e minha mãe com os 2 filhos mais novos para o outro lado. Então a família se desfez, né? Se desfez a família, se desfez o casamento e se desfez também a família, se dividiu a família. Aí durante 2 anos eu morei 1 ano com a minha avó e 1 ano com a minha madrinha, né? Morei 1 ano na casa da minha avó em Bocaiúva e 1 ano na casa da minha madrinha também em Bocaiúva. E depois disso meu pai conheceu minha madrasta e a gente foi morar com eles na roça. E desde então não saí mais da roça, gente. Eu amo a roça, sou apaixonada por roça, gente, sou mesmo. Não gosto de cidade, só vou assim por precisão, mas pra falar que eu gosto, eu não gosto. Sabe? Aí voltando, gente, no tema, na questão, né, do abandono, eu me senti muito abandonada, eu me senti muito triste, me senti sozinha, porque eu acho assim que tem um vínculo muito forte, né, entre mãe e filho, né? Independente seja filha mulher ou seja filho homem, o vínculo é muito, muito forte. Quem tem filho aí sabe e vai me entender. E assim, eu nunca na minha vida, gente, eu dividiria meus filhos. Nunca na minha vida eu dividiria meus filhos. Eu poderia ir para baixo da ponte, mas eu levaria eles comigo. Não que a minha vida com meu pai foi ruim, nada disso. Mas eu, como mãe, como mulher, eu nunca faria isso. Eu não dividiria meus filhos em hipótese nenhuma, por circunstância nenhuma e por homem nenhum. Porque eu senti assim que nós fomos trocados por um homem. Nossos filhos fomos trocados por um homem. Eu e Rafa, no caso, né? O meu pai arrumou outra pessoa, mas já foi depois, já tinha passado 2 anos, então assim, nem conta, né? Não conta como... E meu pai não abandonou a gente. Meu pai, ele lutou, ele batalhou, ele fez das tripas o coração, né? Do modo de dizer aqui, né? O modo que a gente fala, né? Quando a pessoa sofre muito, peleja muito, trabalha muito, batalha muito. A gente fala assim, né? Que fez das tripas o coração para poder criar os filhos, educar e fazer deles pessoas melhores. Então eu fui abandonada, gente. E eu senti muito isso. E até hoje isso dói muito, sabe? Gente, é ruim. É ruim se falar disso. Porque eu amo tanto os meus filhos, gente. Tanto. Que, igual eu disse, eu não teria coragem de fazer o que ela fez. Eu não sei qual foi a razão, assim. Sabe, a gente acha que foi homem tudo, né? Eu, no meu pensar, eu penso que foi isso. Mas eu não sei, né? A gente realmente não sabe o que foi que realmente aconteceu com ela. Mas no meu entendimento, o que ficou pra mim foi isso. O que eu guardei foi isso. Então esse vínculo, ele foi rompido, ele foi cortado, ele foi quebrado. Dizer assim, né? Peraí, gente. Então, gente, ficou assim aquela mágoa e aquele ressentimento. E eu, enquanto criança, eu não entendia isso. E hoje eu entendo que eu guardei isso comigo. Eu guardei isso, infelizmente, eu guardei. Infelizmente, eu ainda não consegui me libertar disso, né? Então, eu sofri muito com isso, sabe? E depois que eu já tava mocinha, já, né, pra namorar e tudo, aí teve uma questão que minha mãe entrou na justiça, enfim, eu morei com ela 1 ano, gente, depois de eu já adolescente. Vou cortar um bocado da história aqui, mas pra vocês entenderem, eu morei com ela 1 ano. E quando eu tava morando com ela, foi quando eu fugi.
Fugi, gente, eu fui fugida pra casar com Dom. Então foi assim que aconteceu. Fugir da casa dela, ficar com o pai dos meus filhos. Mas esse vínculo de mãe e filha biológica eu não tive. Por outro lado, gente, eu tive minha mãe Loura, que é a pessoa com o coração maior que eu já vi na minha vida. Que é a pessoa que me ajudou a cuidar dos meus filhos, que estava ao meu lado. Quando eu fui ter Arthur mesmo, é ela que estava comigo, ela que estava lá do meu lado, ela que estava segurando minha mão, ela que viu que eu sofri naquela mesa de parto. Foi ela que estava lá comigo. Então, assim, eu tenho ela, eu guardo ela, gente, no meu coração. E só pra vocês terem uma ideia, é assim. Ela é minha madrasta, eu considero ela como mãe. E eu sou casada com o irmão dela. Minha vida é meio assim complicada. Mas não somos parentes consanguíneos, não somos nada disso, gente. Na verdade, eu conheci ele bem depois que a gente já tava morando com ela e tudo. Mas eu conheci depois e, assim, namoramos, casamos, temos filhos hoje. Mas eu tenho ela como minha mãe. Minha mãe biológica, minha mãe que eu amo, a minha mãe que se eu pudesse, eu dava um mundo pra senhora também. Viu, mãe? Eu dava. E tem o meu pai, gente. Edson. Ah, Edson. Que é conhecido aqui pelo povo. Edson Tatu. Filho de Zé Tatu. Que é outro que se eu pudesse, eu daria o mundo, pai, pro senhor também. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse. A vida sua seria outra. A vida dos meus filhos seria outra. Mas eu não falo no sentido de amor disso não, gente, porque isso não faltou. Eu falo no sentido financeiro, né? De poder ajudar com o básico do dia a dia, né? Com o básico para a pessoa poder viver melhor, né? Viver bem. Se eu pudesse, eu dava o mundo para vocês. Então, gente, eu carrego vários traumas, né? São muitas coisas que a gente vai guardando no decorrer da vida. Então, assim, são 35 anos que durante cada ano eu guardei um pouquinho de cada coisa, né? Guardei coisas boas, coisas maravilhosas. Tive uma infância, gente, muito boa, sabe? A gente era de brincar, de correr na lama, de correr descalço, de brincar de enxurrada. Então, assim, eu tive essa parte da minha infância. Eu tive tudo isso, sabe? Porque eram muitos irmãos. Irmãos não faltaram. E cada um deles com o seu dengo, com o seu jeitinho, com o seu carinho. Cada um com um jeitinho especial que tem e que eu guardo muito, muito, muito bem no meu coração. Porque eu amo cada um deles. Cada um dos meus irmãos eu amo, gente. Ai, meu Deus do céu, se eu pudesse também dava o mundo para vocês. Eu tava me recompondo porque deu uma crise de choro, gente. Isso vem aquela angústia, aquela coisa assim, sabe? Que você precisa chorar para poder desabafar, para tirar aquela dor que tá sentindo ali naquela hora. Obrigada. Eu choro. O choro, ele alivia, né? É ruim, é sofrido, é dolorido, mas ele ajuda a aliviar aquilo que você tá sentindo. E o choro é um remédio que eu tenho pra mim. Pelo menos eu choro, tomo água e depois eu respiro fundo e continuo.
Aí dá pra continuar, gente. E é assim, a cada dia. Então, assim, o que eu quero deixar pra vocês, o que eu quero falar é que essa sou eu. Essa é a Aline. Imperfeita, cheia de defeitos, cheia de problemas, cheia de alegrias, cheia de vivências e com a família maravilhosa que ama ela e que eu a amo também. Tem momentos de angústia, de dor, de sofrimento, de tristeza? Tem, mas tem muitos momentos de alegria e de paz e de risos que contagia todo mundo e que deixa a gente feliz também, gente. Não é só a tristeza, não. Então, por isso que vocês me veem na maioria dos vídeos sorrindo, né? Às vezes tá doendo, mas eu tô sorrindo, tô fazendo vídeo, tô falando com vocês. Aí eu começo a trabalhar, fazer as coisas pra poder inteirar, sabe, gente? Pra poder tirar aquele pensamento ruim que tá lá, que tá martelando na cabeça da gente. Então, assim, aí eu vou fazer um vídeo, vou gravar eu colhendo alguma coisa, lavando a vasilha, plantando alguma coisa, que aqui na roça é assim, né, gente? Serviço não acaba nunca, serviço sempre tem e vai continuar tendo, e nós vamos morrer e serviço vai ficar aí, porque tem muito. Então, assim, meus vídeos vocês me veem sorrindo, mas às vezes eu acabei de ter uma crise de choro ali, acabei de ter uma coisa, eu falo assim, não, eu vou sair, vou fazer alguma coisa pra me esparecer, pra mim melhorar minha mente, melhorar minha cabeça, melhorar tudo. E é assim que eu vou e faço, gente. Eu vou seguindo em frente, fazendo assim, sabe? Levando um dia de cada vez e pelejando. Porque fácil não é, sabe? Mas a gente segue em frente. Então, quando vocês me veem aí sorrindo, alegre, lembra também que tem uma Aline que sofre, que chora, que peleja e que luta. E que luta todos os dias para tentar vencer essa depressão e essa ansiedade que me cerca, gente. Eu vou conseguir, se Deus quiser. Eu vou me ver liberta disso ainda. Então, gente, eu trouxe para vocês um pouco da Aline que vocês nunca viram, que vocês nunca presenciou. A Aline que sofre também. Tem uma abelhinha rodando aqui, tá barulhando. Então esse foi o vídeo, gente, né? Espero que vocês tenham gostado de me conhecer, de saber um pouquinho da minha história. Depois eu trago outros vídeos, conto mais um pouquinho, conto como é que foi a fuga, se vocês quiserem saber como é que foi que eu fugi, pra onde eu fugi, o que eu fiz durante esse tempo, enfim, né? Se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta aí. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho da minha vida, comenta aí também, se quiser saber da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus filhos, do meu marido. Comentem aí também, que eu vou estar falando pra vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, pessoal!